pontapé inicial, como o senhor bem definiu aqui, da nossa Brasil Water Week, né, já na sua terceira edição. E além de agradecer, né, parabenizar aí a ABS por manter, né, o ODS 6, né, como esse tema de referência, né, como foi muito bem colocado, de fato, apresentar o panorama do ODS 6 no Brasil realmente permite que a gente faça uma síntese, né, de todas as questões aí, ou das principais questões relacionadas aos recursos hídricos, ao saneamento no país. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Só peço um ok aqui da organização, se todos já estão conseguindo ver a apresentação para eu poder dar sequência. Legal. Bom, pessoal, então a ideia aqui é trazer um panorama para vocês, né, dos indicadores do ODS 6 no Brasil, né, aqui como um pontapé inicial da nossa Brasil Water Week. Para começar esse panorama, é importante que a gente entenda, bom, mas o que é o ODS 6? Né? E o ODS 6 é a agenda da água, a agenda global da água para 2030. Né? É importante lembrar que nós temos nessa nossa Agenda 2030, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável pactuados, né, pelos Estados-membros da ONU. Né? Então, nós temos 17 objetivos. Dentre esses 17, o objetivo 6 é o objetivo que trata, basicamente, das questões relacionadas aos recursos hídricos, à água, ao esgotamento sanitário, né, ao saneamento, como nós entendemos aqui no Brasil. E nós temos, no que se refere ao ODS 6, 8 metas, né, para que possamos atingir, para que possamos avançar nesse tema até 2030. É importante, e aqui não à toa, né, tanto os 17 objetivos quanto as 8 metas aqui que estão relacionadas ao objetivo, ao ODS 6, né, estão aqui nesse formato integrado, circular, e aqui propositadamente essas engrenagens, porque precisamos entender aqui nessa partida que os temas estão todos interligados. Quando nós estamos falando de ODS 6, nós estamos falando de água e saneamento, mas nós estamos falando de erradicação da pobreza, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, que é o ODS 4, nós estamos falando de redução das desigualdades, que é o ODS 6, ODS 10, perdão. Então, temos aí um conjunto de objetivos interligados, assim como as próprias 8 metas do ODS 6, em que tratamos de questões específicas do nosso setor de saneamento, como o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário para todos, mas tratamos também de questões relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos, à qualidade da água, ao uso racional da água. Então, portanto, temos que entender, né, temos que ter essa visão sistêmica da Agenda 2030, e em particular do ODS 6, para que a gente possa percorrer esse caminho e traçar esse panorama para o país. Bom, e para que a gente possa fazer esse panorama, para que a gente possa trazer informações sobre esse panorama, é importante que a gente tenha um monitoramento e uma avaliação contínua dos indicadores. As 8 metas relacionadas ao ODS 6, elas são acompanhadas por um conjunto de indicadores que tem uma metodologia padronizada, né, até para permitir a comparação entre os diferentes países, né, e essa metodologia e esse acompanhamento tem sido feito, né, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico nos últimos anos. Né? Então, nós fizemos, em 2019, né, a partir de um estudo prévio, de um levantamento, o lançamento e a divulgação de um primeiro relatório que trouxe a visão da ANA sobre esses indicadores do ODS 6 no Brasil, e tem esse relatório disponibilizado em 2019, com versões também em inglês e espanhol, e agora, em 2022, recém-lançado no Fórum Mundial da Água, nós atualizamos essas informações
numa segunda edição desse relatório dedicado, então, ao ODS 6 no Brasil. Nesse caminho, né, e aí essa relação com o evento, com a Brasil Water Week, né, é importante mencionar que a primeira vez em que apresentamos esses indicadores, até numa forma de spoiler, num formato prévio, foi em 2018, né, na Rio Water Week, primeira edição, citada na abertura pelo Alceu. Tivemos o lançamento da versão consolidada em 2019. Essa agenda do ODS 6 foi discutida na Brasil Water Week em uma sessão organizada no Brasil Water Week de 2020, e agora, em 2022, mais uma vez, temos a oportunidade de trazer o tema, né, e aí, coincidentemente, né, já na recém-lançamento dessa segunda edição, temos a oportunidade de trazer mais uma vez a agenda na abertura da edição 2022 da Brasil Water Week. E percorrendo as 8 metas, né, a primeira delas trata da água potável para todos. É a meta 6.1. E aqui esse gráfico, né, ele é um gráfico que está apresentado por região, né? Nós percebemos, né, muito próximo aqui do 100%, né, do acesso aos serviços de água potável, né? De fato, nós temos aí pouco mais de 5 milhões de pessoas, 2,6% da nossa população, que não tem ainda sem acesso aos serviços de água potável geridos de forma segura no Brasil. Esses são dados de 2019, mas nós percebemos nesse gráfico também questões que são importantes de serem debatidas, de serem tratadas, inclusive no âmbito da Brasil Water Week, que ainda são as desigualdades regionais. Se nós olharmos aqui essa série histórica, né, nós percebemos aqui a região norte e nordeste um avanço de 2006 até 2019, mas ainda uma diferença em relação às regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, no que se refere ao acesso à água potável. Importante mencionar também alguns dos indicadores que serão apresentados, principalmente os mais conhecidos, às vezes diferem ligeiramente do indicador oficial ou do número que estamos acostumados, por exemplo, no nosso Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o SNIS, mas isso é fruto também da necessidade que temos de adaptar a informação Brasil para a metodologia padronizada de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do ODS. Então, a mensagem acaba sendo a mesma, mas em alguns aspectos, em alguns indicadores, os números podem divergir ligeiramente. Um outro aspecto importante aqui para mencionar também, que nós estamos tratando aqui de acesso, muitas vezes entendido como a cobertura dos serviços de saneamento, aqui no caso, abastecimento de água. É importante mencionar que esse acesso, ele desconsidera, nesse indicador aqui, as questões de intermitência e de qualidade da água. Um outro aspecto que eu gostaria aqui também de registrar, e já fazendo link com os temas, os 7 temas aí mencionados no vídeo e colocados pelo Alceu, que é água potável para todos, né? É um dos temas, é o primeiro tema aí abordado na Brasil Water Week, que trata da água, do saneamento e da saúde para todos. Então, uma relação aqui direta da agenda do ODS 6 com a Brasil Water Week. Se estamos falando, né, de água potável, se estamos falando de intermitência, nós estamos falando necessariamente de segurança hídrica. E aí eu trago aqui, para que a gente tenha esse panorama Brasil, né, também um resultado recente divulgado pela ANA, que é o panorama da segurança hídrica para o abastecimento urbano do país, que leva em consideração questões relacionadas à cobertura, ao acesso aos serviços de abastecimento de água, e nós temos uma cobertura, como visto anteriormente, boa no país, 77% das nossas cidades com a cobertura superior a 90%, mas agrega a esse indicador questões relacionadas também à vulnerabilidade dos mananciais. 44% das nossas cidades têm mananciais vulneráveis,
42% das nossas cidades precisam de ampliação na produção de água. E uma questão importante aí que completa esse panorama da segurança hídrica: 54% das nossas cidades têm uma gestão de perdas ineficiente. Estou falando aqui de perdas, é um segundo tema tratado na Brasil Water Week, é justamente a questão da gestão de perdas e eficiência energética. A integração desses temas todos traz esse panorama da segurança hídrica do abastecimento urbano no país. Nós temos quase um terço da nossa população, 27%, com uma segurança hídrica mínima ou baixa, 42% da nossa população em cidades com uma segurança hídrica média, 31% da nossa população em que podemos considerar, considerando tanto as questões de produção de água, quanto de distribuição de água e de gestão de perdas, com uma segurança hídrica alta e máxima. Então, um tema aí também relevante que completa o panorama do abastecimento de água no país. A meta 6.2 já trata da questão do esgotamento sanitário. E aí a realidade já não é tão confortável quanto da questão do abastecimento de água do ponto de vista dos indicadores. Nós temos quase 60 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário no Brasil, uma evolução aqui, considerando a série histórica, também aqui uma diversidade regional, mas revelando aí, né, por meio desse indicador, o grande passivo aí, do ponto de vista do setor de saneamento, que temos que enfrentar no país. Com um detalhe adicional, e aí importante, nós estamos falando aqui de acesso aos serviços de esgotamento sanitário, lembrando, né, que pouco menos aqui de 60% do esgoto gerado no país tem tratamento, né? Então, um pouquinho acima da média, tendo aqui como referência esse ano base de 2019, quando nós estamos falando aqui de tratamento de esgotos, e aí eu trago aqui informações do Atlas de Esgotos da ANA, que foram também recentemente atualizados para esse ano base de 2019, nós temos no país, né, pouco menos aqui de 4.000 estações de tratamento de esgotos construídas. É até um número significativo. Mas o que chama a atenção é a concentração dessas estações, apenas em 2.007 cidades. Nós temos no país 5.570 cidades. Então isso significa que pouco mais de 30% das cidades do país têm estações de tratamento de esgotos. Esse é o tamanho do nosso passivo e é importante que, para que a gente lide com esse passivo, a gente tenha planejamento, a gente tenha regulação e a gente tenha financiamento, principalmente tratando aqui desse gargalo do tratamento de esgotos. O planejamento e a regulação e o financiamento são duas outras sessões tratadas na Brasil Water Week, né, que acontecerá na última semana de maio. E nesse planejamento do tratamento de esgotos, é importante a gente considerar aqui novamente a nossa grande diversidade regional, em que temos locais no país, são essas áreas em cinza, em que eu tenho muita água para pouco esgoto, eu posso lançar mão de soluções convencionais, mas tenho outras regiões do país, seja pelo adensamento populacional, seja pela baixíssima disponibilidade hídrica, como na nossa região semiárida do país, em que eu tenho muito esgoto para pouca água ou para nenhuma água. Eu preciso lançar mão de soluções mais sofisticadas. Eu preciso lançar mão, por exemplo, da questão do reuso de água. E aí chama a atenção aqui para mais uma sessão, né? Teremos uma sessão sobre economia circular, em que um dos grandes temas aí a serem discutidos é justamente a questão do reuso, tão importante de ser debatido no nosso país. Seguindo aqui na nossa agenda do ODS 6, já entrando aqui na meta 6.3, né, nós temos aqui a questão da qualidade da água. E esse indicador, um dos indicadores que mede a qualidade da água do país, é o indicador aqui 6.3.2, em que temos aqui informações tanto das águas superficiais quanto das águas subterrâneas, aí numa parceria para termos esses dados, numa parceria com a CPRM. Eu aproveito aqui esse tema para termos informações sobre qualidade da água, nós precisamos de monitoramento. E essas informações, como todo o panorama da gestão de recursos hídricos,
estão contidas no relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. O relatório disponibilizado, a sua última edição disponibilizada no fim de 2021, né, e consolidada agora em março de 2022, ela tem um diferencial que é um formato inteiramente digital e interativo, né? Pode ser acessado por esse site que está colocado aqui e permite, né, navegar em mapas como esse. Esse é o mapa da nossa Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água. Aqui no slide ela está num formato estático, mas no Conjuntura eu posso acessar cada ano, eu posso interagir com esse mapa. Então convido a todos aí que estão nos assistindo a navegar no Conjuntura, que eu vou encontrar tanto as informações sobre qualidade da água, como quantidade de água, gestão dos recursos hídricos, os usos da água, um panorama da gestão das águas no país. A meta 6.4, né? Se a 6.3 trata de qualidade da água, a 6.4 trata do uso eficiente da água. Nessa relação de produtividade dos diferentes setores de água, e no indicador 6.4.2, na evolução do nível de estresse hídrico, que é o nosso balanço hídrico. E aqui esse gráfico, que tem toda uma série histórica, e ele está organizado, os dados estão organizados em diferentes regiões hidrográficas do país. Uma região aqui chama atenção pelo elevado nível de estresse hídrico, que é justamente a região do Atlântico Nordeste Oriental. E onde está a região do Atlântico Nordeste Oriental? Que a gente possa se situar, eu trago aqui o mapa do Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é o Índice de Segurança Hídrica do país, e nós percebemos justamente essa região aqui do Nordeste Setentrional, que é a nossa coincide com a nossa região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, como justamente a região com menor grau de segurança hídrica, coincidindo aqui, né, e refletindo as informações que estão consolidadas nesse indicador do ODS 6, que reflete o nível de estresse hídrico. Então, aqui no nosso mapa, quanto mais quente a cor, aqui o amarelo, o laranja, o vermelho, menor o grau de segurança hídrica. Isso tem um reflexo direto no uso eficiente da água, né? Nessas regiões, né, nós estimamos que mais de 500 bilhões de reais de produção industrial e agropecuária estão em risco, né? Tem perdas econômicas associadas a eventuais déficits hídricos em função dessa baixa segurança hídrica. Então aqui tem uma questão importante do ponto de vista de uso racional da água, de segurança hídrica, que precisa ser debatida, ser discutida do país, para que a gente tenha todo esse avanço, né? Possamos avançar do ponto de vista das medidas necessárias para o equacionamento dessa questão e garantir, em última instância, a compatibilização dos usos múltiplos da água e a segurança hídrica para o desenvolvimento do país. Dando sequência aqui nos indicadores, já caminhando aqui para o final desse nosso sobrevoo, nós temos a meta 6.5, que ela trata da gestão integrada dos recursos hídricos. E aproveito aqui para citar também duas metas complementares, né, que perfazem aqui as 8 metas, que é a 6A de cooperação internacional e a 6B de participação da comunidade local. E aí chama a atenção que esse tema tem tudo a ver, né, com mais um dos temas centrais da Brasil Water Week, que é justamente a expansão da cooperação internacional e da capacitação. É um dos 7 temas do nosso evento. Então, nós temos aqui, de um lado, para medir a gestão integrada dos recursos hídricos, tem avanços, né, também aqui considerando essa série histórica. Aqui é uma medida, eu meço o grau de implementação da gestão em diferentes vertentes, desde o ambiente para a gestão, a implementação dos seus instrumentos, o formato participativo e os recursos disponíveis para a realização dessa gestão. Então, o Brasil tem avançado nesse indicador e sai aqui de uma nota, né, de um grau 44,2 de 100 em 2010, para, na mensuração de 2020, já acima de 60,
63,1. E essa meta 6,1 ela trata também, né, de acordos operacionais de cooperação nas nossas bacias e aquíferos transfronteiriços. Aqui, a título de ilustração, eu trago as nossas principais, as nossas bacias hidrográficas transfronteiriças, aqui com destaque para a bacia amazônica e para a bacia do Prata. Nós somos aqui, no caso, receptores das águas aqui da bacia amazônica, doadores das águas aqui, no caso, da bacia do Prata. E da mesma forma, de forma análoga, os aquíferos transfronteiriços, talvez aí o mais famoso deles, o aquífero Guarani, está aqui nessa região. Então, os acordos operacionais de cooperação, nós temos 62% das nossas áreas de bacias e aquíferos transfronteiriços que são abrangidas por esses acordos de cooperação, e tanto a cooperação quanto a capacitação, a cooperação internacional e a capacitação é um dos temas, um dos 7 temas a serem tratados na Brasil Water Week. Fechando aqui o conjunto de 8 metas, nós temos uma relacionada à alteração dos ecossistemas aquáticos, né? Nós temos aí no dado mais recente que 21% das bacias no Brasil experimentaram alterações intensas nos últimos 5 anos, né? E aí eu tenho um destaque para as perdas na extensão de rios e lagos permanentes, né? Essa alteração no meio ambiente, ela está muito relacionada também à questão climática, e aí chama a atenção, concluindo aí os nossos 7 temas e a inter-relação deles com o ODS, da questão da agenda climática, e nós temos também um tema central, que é o tema de meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade, e aqui novamente trazendo dados apresentados recentemente no Conjuntura, no seu formato digital, são dados aqui de cenários de mudança climática, dos efeitos desses cenários no balanço hídrico. Aqui, de um lado, alterações na oferta, em que temos regiões em que eu tenho uma redução dessa oferta num desses cenários superior a 50%, e aqui concentrada na nossa região semiárida brasileira, né? Esse é um dos cenários. É o mesmo cenário em que temos um maior crescimento da demanda. Aqui é o outro mapa, né? O mapa aqui da direita, que mostra as regiões em que eu tenho, em função dessas mudanças climáticas, menos chuva, maior evapotranspiração. Eu tenho aqui, por exemplo, na demanda, principalmente aqui um efeito na demanda do uso da água para irrigação. Então, colocar números nessa discussão sobre mudanças climáticas, sobre balanço hídrico, e avaliar os efeitos, né, do impacto desses cenários nas ações, seja no setor de saneamento, seja na gestão de recursos hídricos, é fundamental para que a gente possa fazer o debate no país sobre segurança hídrica e garantir, em última instância, que a gente atinja as metas pactuadas na Agenda 2030 relacionadas ao ODS 6. Todas as informações, pessoal, para concluir, né, sobre água, sobre saneamento, sobre os indicadores do ODS 6, elas estão disponíveis no nosso portal do SNIR, que é o nosso Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Numa das abas, o painel está organizado em abas, dependendo do seu interesse, do serviço que se está procurando. Uma dessas abas é justamente painéis de indicadores, e um desses painéis é justamente o dos indicadores do ODS 6, que está reformulado já a partir dos dados dessa segunda edição do ODS 6, que, como eu mencionei no início, foi lançada recentemente no 9º Fórum Mundial da Água, que foi realizado em Dakar. O painel de indicadores do ODS 6 disponível tanto em português quanto também numa versão em inglês. Bom, esse foi um panorama, um overview, né, do ODS 6 no Brasil, a relação de todas as suas metas aí com as sessões, com os temas a serem tratados brevemente no fim de maio na Brasil Water Week. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade
e fico aí à disposição depois para que a gente possa fazer um debate sobre o tema. Muito obrigado.